Isaías, capítulo 6 e verso 6, que está escrito assim, olha: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi expiado. Amém? Queridos, prestar atenção aqui em um ponto importante que a gente precisa refletir essa manhã. Se você não assistiu a nossa devocional de terça-feira nós falamos sobre isso, dá uma paradinha assim que você terminar a devocional de hoje e assista ela. Ela está disponível lá no canal do YouTube e aqui no feed também, se você procurar, você acha. Mas nós falamos sobre a importância de você reconhecer que tem um problema, que tem uma dificuldade para que isso seja tocado. Mas o que eu quero compartilhar com você aqui essa manhã, sem a gente gastar todo o tempo introdutório que nós fizemos isso na terça-feira, é falar a respeito desse exato momento que o serafim toca os lábios de Isaías. O que nos chama a atenção aqui é algo extremamente importante que eu quero compartilhar com você, que é a ideia da brasa viva tirada do altar. Eu quero usar exatamente essa expressão para refletir com você. A brasa viva tirada do altar. Nós precisamos compreender aqui que o que tocou os lábios de Isaías foi uma brasa. E por que isso é importante, pastor? Você que em algum momento, em algum lugar, já viu um churrasco, alguém lidando com fogo, você vai observar que enquanto está aquela labareda, dificilmente o churrasqueiro vai conseguir controlar a carne ali. Mas ele espera que aquele fogo abrande um pouco para que então ele consiga ter um resultado eficaz para assar a carne. Ou seja, se ele colocar a carne naquele fogo intenso, ele corre o risco de queimar a carne. Entende isso? Então ele espera com que aquele fogo diminua até que chegue a um estado de brasa. O que é a brasa? Eu quero chamar aqui com você essa manhã a brasa de fogo maduro. Então, se você me perguntasse, pastor, o que é uma brasa? Eu responderia para você da seguinte forma: brasa é um fogo maduro. É o fogo que atingiu a sua maturidade, ele está no ponto ideal para que seja trabalhado. Quando você está naquele ímpeto, você corre o risco de queimar. Então é necessário um amadurecimento para que você possa fazer isso. Pastor, por que a gente está falando sobre isso? Ora, porque foi uma brasa que tocou Isaías. Isso fala da importância da maturidade para tocar em pessoas. Captou a mensagem? Por que a importância da maturidade para tocar em pessoas? Porque quando você toca na vida de pessoas, o que se espera como resultado é uma transformação. E para que essa transformação aconteça, nós precisamos de algo muito, muito importante, que é a maturidade. Porque senão vai queimar. Muita gente
já cruzou o caminho de pessoas com uma boa intenção, mas sem maturidade. Deu problema. Muitas pessoas cruzaram o caminho de líderes, pastores, igrejas que tinham boas intenções. Eu acredito na boa intenção. Acredito mesmo na boa intenção das pessoas. Mas tem uma questão: não tinha maturidade e saíram de lá queimados, feridos, machucados. Por quê? Porque isso fala de um fogo que não é maduro. Fala de um fogo que destrói. Você lembra da sarça que Moisés encontrou? Qual que era a expressão que chamou a atenção de Moisés? A sarça queimava, mas ela não se consumia, porque o fogo de Deus não destrói. É por isso que nós estamos lendo aqui que o que tocou Isaías é uma brasa viva. Às vezes você tem até uma boa intenção de tocar nos teus filhos, de tocar no cônjuge, de tocar nos familiares, de tocar nos... A intenção é boa, mas faz isso com um ímpeto que destrói. É necessário maturidade. Para tocar as pessoas, precisa ser como uma brasa, fogo maduro. Escreva aí, brasa é o fogo maduro, é o fogo que está pronto para tocar na vida das pessoas sem feri-las, sem machucá-las, sem destruí-las. Às vezes o ímpeto de você querer pregar o evangelho é tão intenso que ao invés de vida gera morte. É aquela pessoa que quer de todas as formas que a pessoa mude, se transforme, porque ela se esqueceu que isso é obra do Espírito de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que como familiar, como amigo, como irmão, como cônjuge, a gente quer que a outra pessoa se converta. Mas a nossa missão não é converter as pessoas. A nossa missão é pregar o evangelho, é tocar a vida das pessoas com o evangelho. Quem faz a obra de transformação é o Espírito de Deus. E nós precisamos confiar nisso. Se você não confia na obra do Espírito de Deus, então você vai achar que é você que tem que fazer isso. Isso gera problema, isso gera discussão, isso gera confronto, isso gera conflito. Por quê? Porque não há maturidade. E aí você toca nas pessoas e queima. Agora, a brasa viva, não. E aqui entra o segundo ponto. Não basta ser a brasa, tem que ser a brasa viva. Porque tem aquela brasa que você tira do fogo e aquela brasinha que você tirou sozinha, ela não consegue, ela logo apaga. Não precisa ser a brasa viva. É aquela pessoa que ela está queimando no culto e quando ela chega em casa, ela está queimando, ela não chega apagada. É aquela brasa que ela sai do culto e ela consegue chegar no trabalho e ela não apaga no trabalho. Ela continua acesa. Porque tem pessoa que só acende no culto, no trabalho ela está apagada. Tem pessoa que só acende no culto, mas na escola ela está apagada. Tem pessoa que está acesa, você diz, meu Deus, essa pessoa vai viver uma semana extraordinária, poderosa, sobrenatural, mas no caminho de casa já apagou. Por quê? Porque não é uma brasa viva, é uma brasa morta. É uma brasa que não sobrevive. Se ela estiver no fogo, ela está queimando, mas se tirar ela dali, ela não suporta. Precisamos ser uma brasa viva para tocar a vida das pessoas. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a devocional escrita, né? Daqui a pouquinho, assim que termina a live, a gente vai subir a devocional escrita e eu vou falar exatamente sobre isso. Essa manhã na devocional escrita sobre a brasa viva e não a brasa morta.
Aquela brasa que ela consegue estar viva durante a semana. Tem pessoas que durante a semana vivem morta, não expressa a vida de Deus, não expressa o evangelho, não expressa a boa notícia de salvação. A pessoa está sempre reclamando, sempre falando mal das pessoas. Uma pessoa que ninguém tem prazer de estar perto dela porque ela está reclamando sempre. Mas depois no domingo ela está no culto. Mas durante a semana é uma brasa morta. E está tocando as pessoas dessa forma. Murmuração, reclamação, falando mal das pessoas, fofoca. É uma brasa morta. Ela não tem vida. Ela não carrega o fogo de Deus. Agora, a minha oração para você essa manhã é que você carregue o fogo de Deus para onde você estiver. Primeiro para você mesmo. Primeiro para você mesmo. Que esse fogo seja primeiro para você. E depois para as pessoas que estão ao seu redor. Que você não deixe de queimar. Que você não deixe de ter essa chama presente na sua vida, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você pisar a planta do pé, que você seja incendiado pela presença de Jesus, que você manifeste isso. Ao invés de você estar anunciando a boa notícia ao mundo, é o mundo que tem que ficar te consolando. Por que você está triste? Por que você está chateado? Por que você está irado? São as pessoas que têm que ficar dando para você palavras de afirmação. Porque vive um evangelho que não te mantém aceso durante a semana. É triste, irmãos, você saber que muita gente que está no culto de domingo vai chegar em casa já apagado, já vai chegar em casa sem vida, e não será uma brasa viva. É triste. Por quê, pastor? Porque as pessoas fizeram do evangelho, fizeram da igreja um lugar de entretenimento. Mas nós, não. Nós seremos diferentes. Somos brasa viva. Sabe o que é brasa viva? A brasa viva é aquela que está queimando na igreja, está queimando no trabalho, está queimando na escola. Em todos os lugares há um fogo de Deus na minha vida, mas é um fogo maduro. Não é um fogo que destrói, não é o fogo que afasta as pessoas. É o fogo que toca e transforma a vida das pessoas, assim como transformou a vida de Isaías. O serafim tocou os lábios de Isaías e diz: os teus pecados estão perdoados. Esse é o fogo de Deus. Esse é o fogo de Deus. O fogo que transforma. Por isso João disse sobre Jesus, né? Virá alguém mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! É por isso que em Atos capítulo 2, você vê ali a manifestação do Espírito e as línguas eram como que de fogo. Oh, glória! Nós precisamos
queimar, nós precisamos ser apaixonados por Jesus, e esse fogo precisa exalar, ser manifestado. As pessoas precisam ver isso, as pessoas estão precisando de uma igreja incendiada, de um evangelho incendiado, de filhos e filhas que são incendiados por Jesus. É desse evangelho que as pessoas estão precisando. É dessa vida de Deus que as pessoas estão precisando. Você encontra as pessoas, você não sabe se ela já encontrou Jesus, porque é uma brasa morta, sem vida, sem alegria, sem esperança. Ah, pastor, mas é porque você não sabe os problemas que eu estou passando. E quem disse que nós vivemos de acordo com o nosso problema? Fomos chamados a viver pela fé. O que dita a nossa vida não é circunstância. O que dita a nossa vida é a fé. Tem motivos para que eu estivesse reclamando? Talvez eu tenha. Mas eu não me permitirei. Por quê? Porque não vivo de acordo com isso. Eu vivo pela fé. Por isso nós precisamos compreender a importância de ser uma brasa, um fogo maduro, uma brasa viva. Uma brasa que é constante, uma brasa que não apaga, para que assim toque na vida das pessoas. Você ora tanto para Deus transformar as pessoas da sua casa, mas é que você não consegue chegar queimando lá. Você já chega apagado. Já chega como uma brasa morta. E brasa morta não transforma, não acende o coração das outras pessoas. Você chegar lá como uma brasa viva. Que você seja essa brasa viva na presença de Deus. Que você mantenha a chama acesa todos os dias. Pastor, como é que eu mantenho a chama acesa todos os dias? Primeiro, guardando a palavra no seu coração, tendo uma vida de oração, de leitura da palavra, de consagração. É preciso ter manutenção. Amanhã nós vamos falar sobre a manutenção do altar, mas é preciso manter o fogo aceso. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha!